Olá! Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre inteligência financeira. O que é inteligência financeira? Eu vou falar de 12 chaves que definem aquele caminho que mostra quem está realmente no processo de construção de riqueza de uma forma prática. Se você tiver pelo menos em 80%, mesmo que não esteja em 100%, você está num bom caminho. Então, acompanhe comigo e vá checando cada um dos passos que eu vou falar aqui e veja como é que você está. Tá? E dentro disso, você vai conseguir então se programar para fazer melhor ainda. Muito bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças e eu também aproveito para te convidar para te inscrever no canal, dê o seu like, comentar e compartilhar esse conteúdo para aquelas pessoas que você goste, tá bom? Também me siga no Instagram, no Telegram e conheça a página e blog Sampaio Sucesso Financeiro. Muito bem, então vamos repassar aqui, vamos fazer uma volta aqui para você fazer uma checagem nesses 12 sinais, nessas 12 chaves. E na verdade elas representam chaves daquilo que são os principais pontos, os principais passos para você então ver se você está de acordo com aquilo que o Robert Kiyosaki chama de inteligência financeira. Tá? Primeiro ponto é o seguinte, vamos lá, primeira chave é você reservar uma parte dos seus ganhos. A primeira coisa que você tem que ter, então, nesse caminho é reservar uma parte que você ganha. É o chamado pagar-se primeiro. Tá? Eu tenho vários vídeos que falam sobre isso, então aqui eu estou reforçando, trazendo ele. Pagar-se primeiro, você tira uma parte e o que sobrou você vai usar então para pagar as suas contas, tá? Por quê? Porque dinheiro nunca sobra, né? Então você tira para você, pague-se, se valorize e siga em frente. Essa é a primeira chave. A segunda chave é você ter metas claras, objetivas, específicas. As metas são aquela forma de você, como se você tivesse um farol. É a luz que vai iluminar então e motivar você para você ir adiante. Então, metas claras, tem essas metas, tem objetivos. Número 3 é eliminar dívidas. Tá? Dívidas, embora existam as dívidas boas, aquelas que você faz e você consegue transformar num negócio que pague as dívidas, se você fizer isso de uma forma planejada, consciente, tá? E isso é muito comum, por exemplo, em mercados mais maduros, e um exemplo que o Robert Kiyosaki gosta muito é imóveis, né? E ele fala muito nisso, enfim, ele não é contra a dívida, desde que essa dívida leve a você a aumentar a sua riqueza e essa riqueza gere renda passiva, renda que entra no seu bolso. Então, essa seria uma dívida boa, mas normalmente a dívida para consumo, tá? Antecipando benefícios, tá? Essa dívida você tem que eliminar, tem que tirar da sua frente. Tá? Aliás, eliminar dívidas, pela importância que tem, eu tenho alguns vídeos que ilustram alguns caminhos. E de forma bem detalhada está no meu curso de Finanças Pessoais, ensinando como fazer. Número 4, então, controlar gastos. Tá? Controlar gastos é uma tecla batida, tá? Mas ela não tem jeito. É a forma de conscientização financeira. Tá? Porque as necessidades que nós temos de consumo são ilimitadas em todos os tempos. E os recursos vão ser sempre limitados. Tá? Então, se não houver um cuidado com essas necessidades emocionais e limitadas, né, que temos, então nós teríamos um comprometimento para essa questão da inteligência financeira. Inteligência financeira seria, então, você dominar as vontades e trabalhar elas para que ocorram no tempo e fazendo, então, com sabedoria as escolhas mais importantes, priorizando o seu dinheiro em termos de qualidade, de retorno, multiplicação do capital. O quinto ponto, a quinta chave da inteligência financeira é o orçamento. Tá? Como um guia, um orçamento ou um fluxo de caixa, você tem mês a mês a previsão do que você gasta, o que você ganha e quanto que você tem de sobra disso, ou seja, quanto que você trabalha para melhorar essa relação de gasto e de receita e o quanto que você então visualiza e vai trabalhar para aumentar a quantidade de dinheiro que você vai ter poupado. Tá? Número 6 aqui, então. Falamos do orçamento. Número 6 é ter reserva de emergência.
A reserva de emergência é para blindar você daqueles momentos, como o nome já diz tudo, mas vale a pena a gente reforçar aqui. É a primeira reserva. Você, depois de se organizar, essa reserva vai servir para você, então, não precisar entrar em dívida. Porque se você tem uma emergência, né, você então está a um passo de entrar em dívida, que volta àquela situação que eu falei anterior. Você tem a dívida, depois tem que liquidar a dívida e atrasa isso o seu processo de poupança para multiplicar esse capital visando um objetivo futuro. Então essas coisas estão interligadas. Por isso a inteligência financeira nisso. Então como é que você está nessa construção? Tá? E cada um desses itens aqui eles têm pesos muito parecidos. O número 7 é simplifique sua vida. Simplifique sua vida significa que você precisa gastar em coisas que elas são realmente aquilo que fazem parte da sua vida em termos de necessidade, não aquilo que é aparência, né? Você investe, você gasta e cria com isso, na verdade, gastos que vêm em cima disso. Você tem uma casa na cidade, você quer uma casa na praia, você quer, então, investimentos que, na verdade, não são investimentos, são, na verdade, um passivo, né? Você vai agregar mais custos nisso. E, ao invés de simplificar, você vai complicar, vai tornar mais complexo essas aquisições, esses gastos. Bom, passando rápido aqui, mas só a definição de simplificar a vida, acho que já fica uma boa ideia para você pensar. Tá? Outra forma sinônima disso é o minimalismo, ou seja, será que precisamos tanto das coisas que nós temos dentro de casa hoje, uma forma mais simples de olhar? Então, isso é simplificar a vida. Número 8 é invista em ações que paguem dividendos ou fundos imobiliários que pagam então os proventos mensalmente, ou investimentos que coloquem dinheiro na sua conta e que você reinvista eles automaticamente. E já que estamos falando nisso, o outro ponto, que é o que eu selecionei, que é o 9, é entender o que é juros compostos. Na medida que você gera investimentos que geram juros, se você reaplica esses juros, é juros sobre juros. Então aí tem uma projeção que a partir do terceiro ano você vê uma diferença brutal nesse seu capital crescendo, os juros compostos. Isso está muito bem, além de, como eu falei, alguns vídeos que eu já expliquei, e tenho alguns exercícios, eu também tenho no curso com bastante detalhes, do tipo o que é o juros simples, o que é o juros compostos, o que são juros reais. Tá? Então isso é muito importante saber. Bom, o outro ponto, então, são ativos, tá? O que são ativos e o que são passivos, tá? Bom, ativos, aí vem o conhecimento um pouco de finanças e de contabilidade, mas no sentido mais do dia a dia, não a contabilidade aquela que a gente aprende na escola, é a contabilidade financeira. Ativos e passivos. Então, ativos, por exemplo, são aquela poupança que você investe e ela se transforma em rendimentos. Tá? Como eu falei no anterior, que é você investir para você gerar renda. Então, quando você tem esse tipo de investimento, você tem, então, ativo de verdade. Quando você compra algum bem, por exemplo, que ele, em termos de contabilidade, seria um ativo, tá, do conceito contábil, do ponto de vista financeiro, um carro, uma casa, uma moto, um barco, enfim, uma bicicleta, não são ativos, porque eles terminam tendo consumo, manutenção, e tiram dinheiro de você. Então, eles não multiplicam o seu dinheiro, pelo contrário, reduzem o seu dinheiro. Então, entender o que é ativo e o que é passivo. Tá? Então, quando você estiver investindo, entenda o que é investimento, o que é uma aplicação. Tá? Bom, o outro ponto, a 10ª chave, é as crenças limitantes. Né? Eu tenho muitos vídeos disso, quando eu falo de mentalidade de riqueza, e aí, junto com isso, tá, mentalidade de riqueza é um nome para dar como nós funcionamos em termos de o pensamento sobre o dinheiro. Então, as crenças, elas estão relacionadas com isso. É como nós acreditamos que o dinheiro, na verdade, representa na nossa vida. E isso está de uma forma inconsciente. Então, mas ela se apresenta em situações do tipo, e tem uma referência, de novo, do Robert Kiyosaki, que é o do Pai Rico, Pai Pobre, todo mundo já
já deve ter ouvido falar pelo menos, que diz o seguinte: quando você ouve alguém, ou quando você fala sobre, ele dizia isso, diz lá no seu livro, eu não posso pagar, ou eu não consigo pagar, esse tipo de coisa é de uma mente que tem uma crença limitante, tá? E a inteligência e a forma de fazer com que isso seja mais positivo, de uma crença, quebrar uma crença negativa limitante ou fazer uma nova programação, seria você dizer, então, como eu posso pagar isso? Quando você fala dessa forma, você está projetando no tempo uma possibilidade e você começa a buscar de forma subconsciente os caminhos para isso. Então, isso é uma diferença importante. Então, as crenças limitantes estão dentro de nós e está aqui uma dica para ficar atento ao que nós falamos sobre o dinheiro. Bom, esse é o número 11. Bom, e o número 12, então, é o mais clássico, que é importante saber, é como é que você faz a sua renda, como é que somos programados para ter o nosso rendimento. Bom, normalmente a educação que existe hoje é a educação que trabalha no aspecto de estudar, ser bom em termos de aprendizado na escola, fazer cursos e com isso, teoricamente, se espera que você tenha um bom emprego e esse bom emprego faça com que você tenha então uma boa renda. Isso é um conceito antigo que atualmente ele está em desuso até pela relação, pelo mundo que nós vivemos, isso talvez na época do momento industrial, era industrial, isso fosse uma coisa importante e funcionou muito bem. Mas hoje não. Hoje, então, não funciona. Então, você tem a forma de renda que é o emprego, tá? Você tem num quadrante, então, você imagina uma janela com 4 partes, né? Primeira parte seria o emprego do trabalho, você vende a sua hora de vida para o trabalho e recebe um rendimento, um salário, e você tem também, se você é autônomo, você recebe honorários, você recebe uma renda pelo tempo despendido na sua atividade. Bom, do outro lado, se você fizer um corte no meio, tá? Um corte no meio dessa janela, você tem o outro lado. Tem duas janelinhas. Nessas janelinhas estão o dono do negócio, que recebe os lucros desse negócio, do empreendedor, e uma outra janelinha que é o investimento que pagam juros para você. Todas as pessoas que são ricas ou milionárias estão nesse quadrante. Muitas delas começaram no primeiro, como emprego, né? Tem até o homem mais rico do mundo, que é o dono da Amazon, o Jeff Bezos. Ele começou como empregado e depois ele foi migrando e criou seu negócio e hoje é dono da Amazon. Tá? Então, essas são formas para pensarmos sobre o caminho da riqueza, sobre as chaves que nos levam então à inteligência financeira. Tá? Concluindo então esse vídeo. Tá? A inteligência financeira é a aplicação então do conhecimento sobre a administração do dinheiro. Tá? Como administrar o dinheiro com inteligência, tá? De uma forma que não aprendemos em nenhuma escola. Tá? E resumindo, o que significa isso? Quer dizer que, primeiro, né, trabalhamos, ganhamos dinheiro de uma forma ou de outra. E segundo, nós trabalhamos e construímos uma situação em que o dinheiro passa a trabalhar para você. Tá? Esse é o resumo, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!